Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a essa primeira videoaula da nossa disciplina de Sociologia do Trabalho. E nessa aula a gente vai discutir alguns significados e sentidos que a palavra trabalho tem, né, na nossa linguagem, né, no nosso dia a dia e como que a sociologia vai tentando buscar um sentido, um significado mais aprimorado e mais cuidadoso do que é trabalho, tá certo? Bom, primeiro é importante ressaltar, né, que eu estou usando aqui como referência o primeiro capítulo do livro O que é Trabalho, aquele livrinho da coleção Primeiros Passos, da Susana Albornoz, tá? Nesse livrinho, O que é Trabalho, de uma coleção que chama Primeiros Passos, justamente porque é um tratamento inicial, não é nada aprofundado, né? Não é uma discussão profunda de sociologia do trabalho, é na verdade um mecanismo ali para instigar, né, a leitura mais aprofundada de outros textos, de outras indicações, para a gente mergulhar aqui na nossa sociologia do trabalho. Mas para começar, eu gostei de trazer esse primeiro capítulo, no qual a autora vai buscar esses diversos usos e esses diversos significados que a palavra trabalho assume em diversas línguas, no nosso cotidiano e também numa linguagem mais científica das ciências sociais, tá certo? Bom, no nosso dia a dia, no cotidiano, né, o sentido que o trabalho, né, que a palavra trabalho carrega, né, que é um sentido do senso comum, uma palavra com muitos sentidos, uma palavra que pode ser usada em diversos contextos para significar diversas coisas diferentes, tá certo? Então a gente tem na linguagem cotidiana o trabalho associado a uma coisa penosa, uma tortura, cansaço, fadiga, mas também, né, o trabalho como um produto, né, como uma realização, né, como o produto final de uma atividade, né, o trabalho associado à ideia de emprego, trabalho como fonte de remuneração, né? O trabalho como exercício, né, de uma atividade, né, que pode ser remunerado ou não. Então, o trabalho, na nossa linguagem cotidiana, se a gente não está atento ao contexto, não está atento é, é, ao uso, né, que está sendo feito da palavra trabalho, ele pode inclusive confundir, tá certo? Se eu digo que uma determinada atividade dá muito trabalho, ou aquela pessoa, aquele aluno, aquele filho dá muito trabalho, né? Essa palavra trabalho assumiu conotações diferentes, né? Ou quando eu peço para entregar um trabalho final da disciplina, trabalho que foi usado para outra coisa. O meu trabalho é ser professor. Ser professor dá muito trabalho. Eu usando a mesma palavra, né, dentro mais ou menos do mesmo contexto, essa palavra ela vai assumindo sentidos, significados diferentes, né? A autora, ao longo do texto, ela vai, nessa parte inicial do texto, ela vai destrinchando, buscando, né, em várias línguas, né, como que se usa o trabalho, né, e o que eu acho que é interessante da gente ressaltar, né, é como nas línguas latinas existe muita aproximação entre palavras que se referem a trabalho, né? Como a gente vai ver na língua portuguesa daqui a pouco. Mas é interessante como nas línguas anglo-saxãs, né, como o inglês e o alemão, existem palavras diferentes para dar sentidos diferentes para isso que nós chamamos de trabalho, tá certo? Então no inglês a gente tem a palavra work e labor, né? Em alemão, nós temos a palavra Werk e Arbeit. Né? São palavras que, para a gente, podem ser traduzidas como trabalho, mas que nessas línguas têm sentidos diferentes. Né? Work, em inglês, e Werk, em alemão, tem a ver com uma criação ativa, né, de uma obra. Então, aquele exercício humano de realizar uma atividade, né? Esse exercício que envolve criatividade, que envolve criação, né? Ativa, né? O indivíduo fazendo isso, vamos dizer assim, espontaneamente e com vontade, com desejo, né? Enquanto Labor e Arbeit, né?
Labor em inglês e Arbeit em alemão, significa esforço, cansaço, né? São palavras diferentes para dar sentidos e significados diferentes para atividades que nós comumente chamamos de trabalho. Na língua portuguesa, né, como eu estou frisando aqui, a palavra trabalho ela tem muitos significados, né? Inclusive esses significados que são, em outras línguas, significados divididos em palavras diferentes. No caso da língua portuguesa, embora a gente também use, né, esteja no vocabulário da língua portuguesa, a palavra labor, mas a palavra trabalho, que é mais utilizada, ela tem esses dois significados, tanto de realização, né, de uma obra, aquela obra em que o indivíduo que realiza, ele se reconhece naquela obra, né, ou em que outros indivíduos reconhecem o autor da obra, né? Essa atividade em que, vamos dizer assim, o indivíduo exterioriza aquilo que ele está planejando, né? Aquilo que ele está mentalizando, né? Isso é trabalho, mas também é trabalho, também como significado de dicionário, a ideia de trabalho como esforço, como um esforço repetitivo, rotineiro, né? Uma atividade sem liberdade, sem criação, né? Um incômodo inevitável, né? Ou o que em algumas literaturas podem aparecer como trabalho alienado, um trabalho estranhado, um trabalho que o indivíduo realiza, mas aquilo não é ele. Aquilo é só uma repetição de um esforço, tá certo? Além disso, a gente usa a palavra trabalho também para se referir a uma obra, né, a um produto terminado. Então, este foi o meu trabalho. Ou seja, essa realização, essa obra foi fruto de um esforço, né? A gente também usa para falar de discussões, né? O conjunto de discussões e realizações de uma assembleia, por exemplo, né? Quando a gente começa uma reunião, uma assembleia, estão iniciados os trabalhos aqui dessa assembleia. Então, a mesma palavra já adquire outro significado. E aqui eu não estou falando só de senso comum, aqui eu estou falando inclusive de definição formal, né, de dicionário mesmo da palavra trabalho. Tá? É, uma coisa que é interessante de chamar a atenção, até por esse caráter dúbio, né, da palavra trabalho, né, esses múltiplos significados dessa palavra, né, na língua portuguesa, a gente pode associar isso, né, isso é uma discussão entre linguistas, né, que estudam a etimologia das palavras, mas existe uma tese de que a palavra trabalho, né, da língua portuguesa, ela tem a sua origem numa palavra latina, que é a palavra tripalium. A palavra tripalium, ela se refere a um instrumento usado na lavoura, especialmente de trigo e de milho, que serve como uma espécie de um debulhador, né? é, é, do trigo e do milho, mas que foi utilizado, não se sabe também exatamente se era inicialmente um instrumento agrícola e depois foi utilizado como um método de tortura, ou se é o contrário. Mas de toda forma, tripalium faz referência também a um instrumento de tortura, né? Inclusive em latim existe o verbo tripaliare, que significa justamente torturar. Então vejam só, na origem da palavra trabalho, né, segundo algumas teses linguísticas, né, a origem da palavra trabalho vem do tripalium, que é um instrumento de tortura, ou seja, o significado da palavra trabalho está associado a sofrimento, a dor, a tortura, certo? O trabalho como um sinônimo de um padecimento, né? Como algo que prende, né? Um cativeiro. Então, isso vai dando uma conotação para a palavra trabalho, que embora ela também assuma outros significados, esses significados podem se confundir e se misturar, né? Quando a gente tenta buscar uma definição mais filosófica de trabalho, né? Algo buscando uma definição mais abstrata, né? E não tão presa, né, à etimologia das palavras,
a gente começa a entender que trabalho tem a ver com uma realização, uma atividade, um esforço, né, físico, espiritual, intelectual, né, objetivando alcançar um fim, tá? E aqui entra, né, as discussões tanto da filosofia quanto da sociologia, né, de entender o que faz do trabalho humano algo diferente daquelas atividades, daqueles esforços, né, que os animais fazem na natureza, também objetivando um fim. Afinal de contas, quando um, um- um- um macaco sobe numa árvore para colher um fruto, ele está fazendo um esforço para atingir um fim, que é pegar o fruto. O que essa atividade do animal, né, se diferencia da atividade humana? Porque o trabalho humano pode ser considerado diferente do trabalho realizado pelos animais. E aqui vai entrar uma discussão, né, que é bastante pertinente, né, no campo da sociologia e da filosofia, né, que é entender esta atividade, esse esforço, né, de transformar a natureza, de estabelecer um intercâmbio com a natureza, né, objetivando um fim, né, objetivando uma meta, né, só os seres humanos são capazes de tornar essa atividade consciente. Ou seja, o macaco, quando sobe na árvore para pegar um fruto, ele faz isso por instinto. A abelha, quando voa e pousa numa flor para colher o néctar, ela faz isso de forma instintiva. Já o ser humano tem a capacidade racional de conscientizar, ou seja, tornar essa atividade consciente e aqui o Marx vai entrar nessa discussão, depois a gente vai ver isso com mais calma, né, numa aula específica sobre o Marx, mas é essa capacidade humana de projetar a atividade. Ou seja, antes de realizar uma atividade, o ser humano é capaz de pensar nessa atividade, né? Torná-la consciente, racional, para depois executá-la. Então, o trabalho humano ele se diferencia das atividades dos animais por ser justamente uma atividade consciente, intencional, racionalizada, pensada, né? Além disso, a gente percebe também que as atividades humanas, né, essas atividades de transformação da natureza, de intercâmbio com a natureza, visando satisfazer as suas necessidades, são atividades que vão atingindo graus, níveis de complexidade cada vez maior, né? Os animais também utilizam instrumentos, por exemplo, pega uma pedra para quebrar uma castanha, tá certo? Mas os animais irracionais, eles vão fazer isso também de forma instintiva, não é intencional do ponto de vista racional, não é uma atividade consciente, né? E chega num determinado nível de complexidade. Já os seres humanos têm a capacidade de tornar essa atividade, né, esse uso de instrumentos, cada vez mais complexo, né? Então pega uma pedra, quebra a castanha. Depois pega essa pedra e transforma ela num objeto cortante, né, para conseguir quebrar ou abrir outros frutos. Depois utiliza um cabo, né, um pedaço de madeira preso a essa pedra, transformando aquilo num machado ou num martelo, né, até chegar em níveis extraordinários de complexidade dessa interação entre ser humano e natureza. Né? Estamos aqui diante de inúmeras tecnologias, inúmeras capacidades, né, de interação com a natureza e de transformação, domínio da natureza, né, que só os seres humanos são capazes de fazer, tá certo? O trabalho humano também ele se diferencia dessa atividade dos animais pela complexidade da divisão do trabalho, né? Os animais também, né, algumas espécies têm uma certa divisão do trabalho, né? Algumas mais simples, outras um pouco mais complexas, mas só as sociedades humanas conseguiram atingir níveis e graus de complexificação da divisão social do trabalho, né, é, que nos difere dos animais. Ou seja, só os seres humanos foram complexificando, tornando cada vez mais complexo o uso de instrumentos e a divisão social do trabalho, tá certo? Então, o trabalho humano é esse entrelaçamento entre natureza e ser humano, né?
mediado aí por invenção, mediado por criatividade, né? Em diversos níveis, desde as mais rudimentares, né, ali no período pré-histórico, até níveis extremamente complexos, né, de interação do homem com a natureza, como nós temos nos dias de hoje. Então, o que eu gostaria de chamar a atenção nessa primeira aula é justamente essa ideia de que o trabalho ele tem diversos sentidos, né? E que para a sociologia, né, o trabalho é um tema fundamental porque ele está associado a essa condição, né, própria dos seres humanos, né? Que é essa interação do homem com a natureza, produzindo cultura, produzindo itens, né? Produzindo produtos que vão ser utilizados por esses seres humanos e essa produção, esse intercâmbio homem e natureza vai se tornando cada vez mais complexo, mais é, cheio de determinações diferentes, o que nos diferencia dos animais. Por isso que a sociologia, né, tem no trabalho uma categoria chave fundamental, né? Por isso que existe um campo do conhecimento das ciências sociais, da sociologia, que é a sociologia do trabalho, né? Não é só pensar o trabalho na sociedade contemporânea, né? O que significa o trabalho hoje, mas é pensar também filosoficamente, né? O, o que nos faz humanos, né? O que nos torna humanos. Essa dimensão que o Marx vai chamar de dimensão ontológica do trabalho, né? É fundamental para a gente, como pontapé, né, da própria sociologia, né? A sociologia, ela não é a biologia, ela não estuda o ser humano da mesma forma que a biologia estuda os animais, os seres vivos. A sociologia estuda a humanidade, estuda as sociedades humanas, justamente a partir das suas características peculiares. E o que nos torna peculiar? O fato de que a gente trabalha, e a gente trabalha dessa forma, né, como uma atividade consciente, intencional, racional, né, projetada, né, na nossa mente antes da sua realização. Então, é, é essa a tônica, né, da nossa disciplina Sociologia do Trabalho, entender essa dimensão ontológica, né? O que é ontológica? O que está na origem do ser, né? A origem do ser social, né, que é o ser humano, esse ser capaz de sociabilizar, de criar sociedades, né? A origem dele está na atividade de trabalho, tá certo? Bom, espero que tenham gostado. Qualquer dúvida me procurem. Na sequência, vai ter um outro vídeo sobre os diferentes modos de produção e organização do trabalho ao longo da história da humanidade, ou seja, os modos de produção é, é, e de organização, né, do trabalho, divisão social do trabalho, divisão do produto do trabalho, né, ao longo da história da humanidade, esses modos de produção conhecidos até hoje e estudados até hoje, né, para a gente entender como que a gente chega onde estamos, né, nesse trabalho inserido ou inscrito num modo de produção, que é o modo de produção capitalista, tá bom? Bons estudos, qualquer coisa me procurem e um grande abraço.